Bom, vamos iniciar nosso estudo das folhas de estilo em cascata, né, o CSS. As folhas de estilo, elas tentam separar o estilo de uma página da web, a aparência, da sua estrutura. Né? Com isso eu posso dizer que todo o estilo da página vai ser programado em CSS, enquanto a estrutura da página é programada em HTML. E eu também posso dizer que o CSS é uma linguagem de estilização. Né? Ela tem por finalidade você melhorar o estilo, a aparência de uma página em HTML. E usando o CSS, né, nós temos um modo fácil de criar e integrar páginas da web, uma vez que eu tenho o estilo separado da apresentação da página, né, da estrutura da página. Né. As regras de negócio, né, toda a parte da estrutura da página fica com o HTML, enquanto a aparência fica com o CSS. A palavra CSS ela vem do inglês Cascading Style Sheets. É uma regra mais específica, se sobrepõe uma regra geral, ou seja, a ideia é de folhas de estilo em cascata. Né? Eu tenho uma regra, que é uma regra específica, e tem uma regra geral para alguns elementos. Né? A menos que eu diga o contrário, vale a regra geral. Se eu disser, for mais específico, vale a regra específica. Então, isso ajuda muito no conceito de herança. Né? Eu herdo dos meus pais as características básicas e as características que eu preciso especializar, eu faço um estilo separado para mim. A ideia é essa, tá? São vantagens do CSS. Né? A primeira vantagem do CSS é controlar a exibição de uma página da web de maneira simples. A segunda vantagem é aplicar as alterações em todas as páginas de um website. Ou seja, eu crio um estilo e nesse estilo eu posso fazer todas as páginas do website usarem aquele mesmo estilo. Tá? Eu crio uma aparência única. Tudo bem? A terceira vantagem do CSS, eu vou instruir os navegadores o modo como a página deve ser exibida. Então, uma das coisas que a gente pode usar o CSS para instruir os navegadores como eu quero o estilo de uma determinada página, como eu quero o estilo de um determinado site. Isso pode ser feito usando o CSS. Tá? Atualmente, o CSS encontra-se na sua versão CSS 3. Tá? Então, essa figura ela mostra bem o espírito do CSS. Eu tenho o HTML, onde eu controlo toda a estrutura de uma página, e tenho o CSS. Então, o HTML funciona como o esqueleto da página e o CSS dá toda a aparência da página e diz se ele é um jovem, né, de escritório, se ele é um jovem surfista, se ele é um idoso, se ele é um cara de meia idade, se ele é uma criança, se ele é uma criança do jardim da infância, se ele é uma criança skatista e assim por diante. E usando o CSS eu crio um estilo para aquela estrutura que eu estou definindo. Bom, antes da gente prosseguir, vamos falar sobre as unidades de medida em HTML. Precisa dividir as unidades de medida em HTML em dois tipos de valores, os valores absolutos e os valores relativos. Os valores absolutos é o que eu defino para aquela propriedade. Por exemplo, se eu digo que uma fonte tem 12 pixels, aquela fonte vai ter 12 pontinhos que são pixels, ok? Se eu digo que ela vai ter 5 centímetros, ela vai ser desenhada com 5 centímetros de altura. Então, os valores absolutos são os valores exatos daquela propriedade. Tá? Então, ela pode ser feita em polegadas, em centímetros, lembrando que uma polegada contém aproximadamente 2,54 centímetros, em milímetros, lembrando que 1 centímetro contém 0,1 milímetro, né? Em pica, né? 6 picas equivale a uma polegada, em pontos, onde 12 pontos corresponde a uma pica, e a mais usada, sem dúvida nenhuma, entre os valores absolutos são os pixels. O que é um pixel? Né? O seu monitor ele é dividido em pontinhos. E cada pontinho, né, é o que que forma a imagem no todo. Né? Então, o pixel é o menor ponto que o seu monitor consegue conter. A grosso modo seria isso. Tá? Então, ele é o conjunto de pontos que um computador pode exibir. Tá? Então, quantos mais
quanto mais pontinhos tiver, maior vai ser a sua fonte. Quanto maior o tamanho em pixels, maior vai ser a sua fonte, ok? E agora, falando dos valores relativos, né? Os valores relativos têm a ver com outros valores que você vai mostrar. Por exemplo, eu posso definir o tamanho de uma imagem de acordo com o percentual que ela vai ocupar a tela. Por exemplo, 75%. Tá? Eu posso também usar um valor chamado de x-height, né? Que equivale ao tamanho de um caractere maiúsculo padrão do HTML. Né? Eu posso usar também uma outra unidade de valor relativo bastante usada, é o EM, né? Que é o valor relativo da fonte corrente. Por exemplo, se eu usar lá font size, o tamanho da fonte, como 2EM, eu estou dizendo para você, naquela propriedade, naquele estilo, multiplique por 2 o tamanho da fonte atual. Então o EM é sempre a referência, é o que eu estou corrente, né? A fonte corrente. Então, se eu botar 2EM, eu multiplico por 2. Se eu botar 0,1 EM, eu pego 10% do valor da fonte corrente. Tá? É uma medida bastante usada em HTML. A sintaxe de um comando em HTML. Então, primeiro que a gente tem que falar que tem vários comandos em HTML, na verdade 4 tipos, e um deles, o primeiro, chama-se seletor. Né? O que é o seletor? O seletor está associado diretamente ao comando em HTML. P, BR, mais o que? Head, article, section, tudo que eu tenho de estilo a uma tag em HTML, ela é chamada de seletor. Então, como é que eu crio um estilo para uma tag em HTML? Nesse caso aqui, eu boto o nome da tag, que nesse caso é a tag de parágrafo, tag P, paragraph, e eu boto entre chaves o conjunto dos estilos para aquela tag paragraph. Nesse caso, eu estou dizendo aqui, eu estou usando uma propriedade, uma property, chamada color. Estou dizendo que essa cor desse parágrafo vai ser de que cor? Red. Então, toda vez que eu escrever um parágrafo nessa página, é o que quer dizer esse comando, use a cor vermelha para um parágrafo. Tudo bem? Então, esse aqui é a propriedade, esse aqui é o valor da propriedade, e esse aqui, a propriedade mais o valor da propriedade, ponto e vírgula, corresponde a uma declaração. Tudo bem? Então, o seletor especifica a tag HTML que sofrerá um estilo, nesse caso aqui a gente volta a repetir a tag P, e o conjunto de declarações, que consiste na propriedade e no valor da propriedade, ponto e vírgula. Então, nós podemos ter como propriedades, exemplos de propriedades, a cor, o tamanho do comando, o alinhamento, a gente vai desenhar o parágrafo com uma caixinha em volta, uma borda ou não. Então, a gente vai criar estilos para seletores que são tags em HTML. Guarde isso. O ponto e vírgula, o professor falou, é o que separam todas as declarações. Tá bom? Então, os seletores trabalham além das tags para selecionar elementos. Existem seletores por classe, né, que é um outro tipo de seletor, o professor falou que é um dos 4, então o professor já falou 2, é o seletor de tag e o seletor por classe. Quando queremos afetar mais de um elemento com a mesma regra, mais de uma tag, eu posso criar um seletor de classe, mas a gente vai ver mais adiante. Tá? Existem seletores por ID, o terceiro tipo de comando de comando em CSS, é o seletor por ID, quando queremos afetar um único elemento. Tá? Há uma convenção em HTML que não nos permite adicionar mais de um elemento com a mesma ID. Então, um seletor com a tag ID, né, ele só pode ter um nome. Cada seletor com a tag ID tem que ter um nome único. Tá? A gente vai ver mais adiante. E esse aqui, pessoal, é o símbolo do CSS3. Tá? Esse aqui é o logotipo do CSS3. Tá? Fica aí como informação. Então, vamos criar nosso primeiro estilo. Então, o professor aqui está criando um exemplo aqui. Ó. Aqui eu tenho uma página em HTML. O comando novo é esse comando aqui. Tá? Link rel style sheet e uma href. Lembrando, o link, né, eu vou ligar uma folha de estilo. Tá? Esse rel aqui é o tipo, né? Estou dizendo aqui, style sheet é folha de estilo, é um CSS. E uma href é o nome do CSS que o professor deu. Nesse caso chama-se style aula 14.css. Tá bom? E aí ele aplicou aqui seletores de classe, a gente vai ver mais adiante. Eu só estou mostrando aqui um exemplo
de uso da linguagem CSS, né? Um exemplo de página estilizada. Aqui eu estou usando um seletor de classe, aqui eu estou usando um seletor de ID, a gente vai ver isso mais adiante. E aí, quando eu coloco aqui todo o comando para criar o estilo, tá? Estou criando aqui, estou dizendo que a tag P vai ter cor vermelha, que a classe parágrafo vai ter cor azul escura, e assim por diante. E aí aparece aqui, ó, os diferentes parágrafos estilizados. Ó. O P, meu primeiro parágrafo, foi escrito em vermelho. O P, que usa a classe parágrafo, foi escrito em cor azul. E o terceiro parágrafo foi escrito na cor verde. Tá bom? Bom, então a gente vai começar de uma página crua, né? A gente vai colocar lá, né, na tag, entre tag body e barra body, a gente vai usar o H1, que é um cabeçalho, frase do dia, e vai usar um parágrafo, né, que está escrito estudar no Exerge para o maior barato. Tá? Então a gente criou essa página em HTML, e agora eu inseri uma área aqui de estilo. As áreas de estilo, pessoal, são inseridas entre o head e o barra head. Tá? Então toda a área de estilo, toda a estilização do CSS vai ficar entre o head e o barra head. Professor, como o senhor sabe que é uma área de estilo? Comando style e barra style. Isso indica que é uma folha de estilo, que é um estilo que a gente está criando para a nossa página. Tá bom? Professor, isso é um seletor? É um seletor. Para que tag? Para tag H1. Tudo bem? Todo mundo enxergou que é um seletor para tag H1? Porque tem um H1 aqui. Ó. Vou começar os estilos. Ó, abrir chaves, fechei chaves. E o que eu quero que faça para essa tag H1? Eu quero que toda vez que eu declarar uma tag H1 nessa página, ela fique de que cor? Azul. Então, eu botei aqui, ó, frase do dia, H1 e H1, isso tem que estar escrito em azul. Depois que eu executar essa página, ó, vai aparecer aqui a letra frase do dia em azul. Ok? Por quê? Porque tem um estilo para todas as vezes que eu usar a tag H1 dentro dessa página. Tudo bem? Prosseguindo. Vou melhorar, vou aumentar a quantidade de estilos que eu tenho na minha página. Vou criar agora para o parágrafo. Ó. Criei para o H1, abre chaves, fecha chaves. Agora vou criar para o parágrafo. P, abre chaves, fecha chaves. Que cor que eu quero para que seja escrito o parágrafo? Na cor preta. E uma margem esquerda, a margem do início, de quantos centímetros? 5 centímetros. Tá? Então, esse estudar no Exerge é um barato, tem que ser escrito a 5 centímetros do início da tela. É o que quer dizer essa propriedade margin left aqui. Eu também, além, assim, eu estou criando aqui duas declarações, né? Eu poderia dividir, não tem problema nenhum, você dividir essas declarações aqui, em dois seletores, ó. Ao invés de eu usar apenas um seletor P, eu uso dois seletores P. Tudo bem? Isso vai dar o mesmo efeito. As duas programações são iguais. Geralmente a gente faz dessa primeira forma, mas eu queria deixar claro que pode ser feita também dessa segunda forma. Tudo bem? Bom, se você fizer como está escrito aqui e executar, você vai verificar que a palavra lá, estudar no Exerge é mó barato, vai ficar 5 centímetros da esquerda do vídeo e vai ser escrito na cor preta.